Boa noite, meus irmãos. Vou pedir que vocês abram suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 4. Vamos ler dos versos 20 a 24. Estamos dando continuidade, então, à série Hábitos Espirituais. E nessa noite nós vamos falar sobre adoração. Evangelho de João, capítulo 4, versos 20 a 24. Diz assim a palavra de Deus. Cadê? Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez? Senhor, nós queremos mais uma vez nos colocarmos diante de Ti, reconhecendo a nossa pequenez e a nossa necessidade de aprender cada dia mais sobre Ti. Então fala, continua falando nessa noite conosco, porque o Senhor já vem falando por meio dos louvores, de tudo que vem acontecendo aqui na igreja, Senhor. Então fala e nos ensina como devemos Te adorar. Que caminho é esse, Senhor? Nos ensina nessa noite, é o que Te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Vamos entender então um pouco, meus irmãos, o que estava acontecendo nesse período, né? Depois do reinado de Salomão, o povo de Israel se dividiu em duas tribos. Uma que era a tribo de Judá, que eram apenas das 12 tribos, uma parte ficou com duas. E eles continuavam adorando Deus em Jerusalém. As outras 10 tribos foram para o norte, para Israel, e aonde ficaram ali. E a capital dela era Samaria. E lá eles faziam a adoração deles. O problema qual era? É que eles se desviaram do propósito que Deus tinha para os judeus e começaram a seguir outros deuses. E por causa desse contexto, os samaritanos, eles continuavam tendo muitos conflitos com os judeus. Mesmo depois de muitos anos no tempo de Jesus. Ainda assim, valeu, Rafa, existiam muitos conflitos entre eles. Por isso, essa atitude de Jesus de se aproximar da samaritana e falar com ela, escandalizou os judeus. Como assim, né? Um homem, um profeta, se aproximar de uma samaritana, uma pessoa impura, mulher, né, para aquela época ainda era pior. E isso escandalizou, mas para Jesus, ele não tinha problema com isso, porque ele não rejeitava os samaritanos. Outra razão dessa rejeição dos judeus pelos samaritanos é porque eles seguiam a lei de Moisés de uma forma modificada. Isso também era um problema, porque eles não acreditavam que o local de adoração, como o dos judeus, era em Jerusalém. Eles não acreditavam assim. Então, eles adoravam o que eles chamavam de Deus no Monte Gerizim, que era em Samaria, né? E por causa disso, os judeus abominavam eles. Porque qual era o local de adoração? Jerusalém. Não existia outro local. Imagina no nosso dia se todos tivéssemos que adorar a Deus apenas em Jerusalém. Ou nos voltarmos para Jerusalém. Alguém sabe onde fica Jerusalém aqui agora? Eu não faço nem ideia qual posição. É muito difícil. A multidão no mundo que hoje adora o Senhor, se tivesse que ir até Jerusalém adorá-lo, né? E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite. Então,
Eu te convido depois, não ficar só no que eu vou falar, mas leia depois o capítulo 4 de João, do verso 1 a 26 e do 39 ao 42, desse mesmo capítulo. Vocês vão entender um pouquinho como foi esse diálogo de Jesus com a samaritana. E por que foi tão importante para o ministério de Jesus isso? Esse contato com ela. Porque nesses versos a gente vai perceber o quê? Que ele não veio só para os judeus. Ele veio para todos. Por isso nós estamos aqui. Quem é judeu aqui nessa noite? Alguém pode levantar a mão? Ninguém. Olha que interessante. Ele veio para nós. Já pensou se fosse só para os judeus? Talvez, muito provavelmente, nós não saberíamos quem ele é até hoje. Mas ele veio para todos, inclusive para os samaritanos, né? E se a gente comparar a adoração olhando para uma criança, a criança acerta sempre? Quem tem filho pequeno sabe bem, né? A criança não acerta sempre. Ela tenta, né? Ela tenta o caminho. Nós também erramos. A gente vai entre erros e acertos, a gente vai aprendendo, assim como uma criança, aprendendo a adorar a Deus. E por causa disso, mas a gente pode ter uma certeza, né? Nós podemos ficar confiantes que nós temos um mestre e que esse mestre, por meio do Espírito Santo, nos guiará por toda a verdade. Então, às vezes, a gente está adorando a Deus, e se nós olharmos para a igreja na hora da adoração, nós vamos ver todo tipo de adoração, que depois nós vamos falar aqui. E às vezes a gente se questiona, será que eu estou fazendo certo? Será que eu devia cantar mais alto? Será que eu deveria levantar minha mão? Será que eu devia bater palmas? Será que eu ficar quietinho, eu não estou estranho? Será que eu estou adorando a Deus? São muitas coisas que acontecem porque a gente se compara. Mas hoje nós vamos ver sobre isso. Então, se você puder guardar uma coisa, guarda essa frase. Todo o nosso ser adore ao Senhor. Todo o nosso ser adore ao Senhor. Que esse texto vai nos dar algumas lições, eu quero falar sobre elas. A primeira é, qual o lugar certo, né? O lugar certo para adorar a Deus. Quando a gente olha lá para o Antigo Testamento, ou mesmo no tempo de Jesus, ou se olharmos nos nossos dias, tem igrejas que vão falar abertamente que o lugar de adorar a Deus é lá no templo deles. Lá é o lugar certo. É a mesma coisa da gente falar que a gente só tem acesso a Deus aqui na PIB Gravataí. É a mesma coisa. Até hoje esse é um tema importante. Aonde podemos adorar a Deus? Né? Qual é o lugar certo de adoração? Ou seja, essa é um debate, antigo. Só que naquele tempo, alguém dizer que a adoração a Deus não se limitava mais ao templo dos judeus, era algo impensado. Você falar isso para um judeu, ou para alguém que conhecia um pouquinho sobre Deus na época, era impensado, porque todo mundo sabia que o local certo era Jerusalém, ponto final. Mas quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente descobre que Jesus veio cumprir a antiga aliança. É isso que a Bíblia vai nos mostrar. E tem várias profecias que se realizam em Cristo. Existem alguns estudiosos que vão dizer que tem em torno de 300 profecias que se cumprem em Jesus. E uma delas está em Isaías 53. Leia depois Isaías 53 e veja se você vai descobrir de quem que o profeta está falando. Logo você observará que ele está falando sobre um cordeiro. E esse cordeiro quem é? É Jesus. Leia depois Isaías 53 para você ver. E por que eu estou falando isso? Porque o que Jesus fez por nós vai ter que nos tirar da nossa zona de conforto. Vai ter que fazer a gente parar com aquela tranquilidade que a gente vivia. Porque antigamente, se você olhar também para a Bíblia, olhando lá para o Antigo Testamento, quem que falava com Deus? Todo mundo tinha acesso a Deus? Sim ou não? Não.
Só os sacerdotes tinham acesso a Deus. Só os sacerdotes podiam falar. Agora não. Nós temos acesso ao Pai a qualquer momento, em qualquer lugar. Acabou isso. Por isso que eu falei que vai ter que sair da zona de conforto. Ah, vai lá, pastor Micael, ora por mim. Ô, pastor Micael, fala com Deus por mim. Não. A gente pode pedir, né? A gente pode pedir para o pastor Micael, tá? Pode ligar à tarde, da noite, não tem problema. Ah, para o pastor Marcos também, ele falou. Podem, mas depende do horário, tá? Não, brincadeira. Mas podem ligar, né? Não é isso, a gente não está fugindo da responsabilidade, entendo. Mas nós temos liberdade para falar com Deus. Coisa que antigamente nós precisávamos de um sacerdote. Hoje não. E olha que interessante o que Estevão fala lá em Atos capítulo 7, versos 48 a 50. Diz assim, ó. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? E aí a minha pergunta para nós, será que a gente conseguiria limitar Deus a um local? A um local só? Né? E aí, quando a gente se converteu, pelo menos eu, como eu me converti, eu tinha entendido que eu fui até Jesus. Que eu senti que eu precisava de Jesus. Só que, na verdade, nós adoramos a Deus porque Ele veio ao nosso encontro. Ele nos atraiu. É Ele. Não fomos nós. Né? Nós o adoramos simplesmente em resposta ao amor dele. Foi Ele que nos amou primeiro. Foi Ele. Por isso que nós acabamos nos dobrando, buscando Ele. Né? E por que isso? Porque quando Ele veio ao nosso encontro, nós nos tornamos nova criatura. A gente tem um novo nascimento. Então eu quero pedir um favor pro Rafa ou pro Juninho. Eu vou apagar a luz aqui. Não se assustem, é só um pouquinho, tá? Espera aí que eu vou apagar desse lado. Tá. Pode apagar, Juninho, tudo, por favor. Apaga essa aqui também, ó. Tudo. Isso. Nós andávamos no passado assim, com o nosso corpo, né? Caminhando pela vida, fazendo as coisas que tínhamos que fazer, tínhamos as nossas emoções, mas era uma escuridão. Por quê? Porque nós não tínhamos acesso a Deus. Assim fomos nós até o dia que entregamos a nossa vida a Cristo. E aqueles que estiverem aqui nessa noite, que ainda não fizeram isso, é como se tivesse uma venda sobre os nossos olhos, e nós não vemos nada. E tudo que nós fazemos parece que é certo, é correto, é digno, não é? É assim que nós achamos, até que encontramos Cristo, e Ele vivifica o nosso espírito. Ele traz vida ao nosso espírito. Ele nos aproxima de Deus. Ele nos faz ter essa ligação com Deus. E aí tudo começa a ficar claro aos nossos olhos. E aí a gente começa a perceber que sim, nós pecamos. Que sim, não era bem do jeito que a gente pensava que era a história, né? Por causa disso. Então eu quero ler com vocês aqui uma conversa que Jesus teve com Nicodemos sobre essa questão de uma nova vida. Veja o que ele diz em João 3, que é um capítulo antes, né, do que nós lemos, dos versos 3 a 7. Que em resposta Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer.
Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito, e aqui com letra maiúscula o E, ou seja, o Espírito de Deus, o que nasce do Espírito é Espírito. E aí é o nosso Espírito com letra minúscula. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Tá, Marco. Então qual é o lugar certo para adorarmos o Senhor? Existe um lugar? Não. A gente pode adorar a Deus em casa, aqui na igreja, tomando banho, andando, dirigindo, em todo lugar. Em todo lugar. Por quê? Porque em Cristo nós nos tornamos templo do Espírito. Ele começa a habitar em nós. E por isso, onde estivermos, é tempo de engrandecer o nome do Senhor, de exaltá-lo. Sabe por quê? Por quem Ele é. Pelo que Ele tem feito por nós e em nós. Né? Grave isso. É por isso que você deve exaltar a Deus. Por quem Ele é. Pela sua natureza, né? Sendo assim, a gente não necessita de um lugar, apesar de estarmos aqui como igreja, adorando a Deus. E é ruim? Não. Notem que coisa linda, quando nós estamos juntos como corpo de Cristo, a gente pode ouvir o outro, a gente pode ajudar o outro, a gente pode colaborar com a vida do outro, nós podemos dar o nosso testemunho e ajudar aquela outra pessoa, nós podemos confortar o outro como corpo, mas isso a gente só consegue juntos. Mas lembre-se, a gente pode adorar a Deus em qualquer lugar, em qualquer momento. Amém? Isso nos leva então a uma segunda lição. Conhecer quem nós adoramos. Eu sei que parece óbvio, né? Será que a gente sabe quem a gente adora, né? Eu vou dizer que não. Vou ousar dizer que a gente não sabe quem a gente adora. Sabe por quê? Lembra aquele dia, você vinha numa trajetória difícil, de lutas, e de repente houve uma mudança. Você começou a ter sucesso, sua vida melhorou, suas conquistas começaram a aparecer. Qual é a nossa tendência? Quem fez o quê? Não foi o meu esforço? Eu não trabalhei tanto. Depois de 5 anos desempregado, Deus abriu a porta, mas eu estou trabalhando. A força é minha. E a gente começa o quê? Valorizar essas coisas. A gente reconhece no sucesso o nosso esforço, exaltamos as nossas conquistas, valorizamos até algumas pessoas à nossa volta, mas nos esquecemos de quem esteve nos momentos mais difíceis ao nosso lado, de quem nos ajudou, nos supriu, que é quem? É Deus. E talvez, aqui eu digo, isso esteja ocorrendo por nós não conhecermos as características de quem é Deus. Eu digo talvez, né? Quem Ele é e como Ele pode estar agindo. Por não conhecê-lo, a gente acha que fomos nós. Por não termos intimidade com Ele, nós achamos que fomos nós. Muitas vezes nós pensamos isso. Mas eu louvo a Deus porque a Bíblia não nos deixa no escuro. O que Ele vai dizer? Jesus ensina lá em Mateus capítulo 4, verso 10, a parte B, diz assim: ao Senhor teu Deus adorará e só a Ele darás culto. Só a Ele. O único Deus verdadeiro é o Deus de quem? De Abraão, de Isaac e de Jacó. É o Deus que Jesus revela. É o Deus que a hora que a gente folheia essa Bíblia, a gente vê, a gente lê falando sobre Ele, Ele está aqui. Tudo está dizendo quem Ele é. E Deus deixa claro que Ele abomina essa questão da idolatria.
E ele deixa isso bem explícito nos 10 mandamentos. Lá em Êxodo 20, no verso 13, ele diz assim: não terás outros deuses diante de mim. E aqui para deuses, vamos lembrar, não são só estátuas, né? Tem muitas coisas que a gente tem colocado como Deus: dinheiro, filhos, trabalho, e assim vai. Muitas outras coisas. O pastor e escritor americano A.W. Tozer diz o seguinte: a essência da idolatria é dar acolhida a pensamentos indignos acerca de Deus. Quanto mais nós aprendermos sobre Ele, identificar quem é Deus, mais assertiva será a nossa adoração. Menos nós vamos nos distrair com essas coisas à nossa volta. É só você tocar no seu celular, acabou teu mundo. Tu fica isolado. Porque hoje a gente tem o celular e faz parte da vida. Mas muitas vezes a gente está deixando de se concentrar em quem Deus é, em aprender sobre Ele, porque a gente tem se distraído com as coisas à nossa volta. E isso tem, aos poucos, sugado. O que era para ser de Deus tem se perdido, né? E caso a gente decida não andar no caminho que se deve, não buscar aprender quem Ele é, o que vai acontecer? Existe uma tendência muito séria da gente ter mais dor e perda de tempo. Que eu não sei vocês quantos aqui se converteram quando era criança, né? Eu me converti com 27 para 28 anos. E até essa idade eu fiz péssimas escolhas. Algumas bem acertadas, glória a Deus por isso, mas muitas erradas. E às vezes eu olho para trás, aí eu vejo quando um adolescente, uma criança já descobre quem é Jesus, já entrega a vida a Jesus, já quer se batizar e quer sair falando de Jesus. Eu falo assim, que lindo. Por que o Senhor demorou, Deus? Por que eu tive que quebrar tanto a minha cara? Né? Eu não sei se vocês pensam isso. Só que já foi, já quebrei. Não dá mais para voltar atrás, já fiz. Então, aos jovenzinhos, né? As meninas, isso, vocês, lembrem-se disso. Porque depois lá na frente não adianta olhar para trás, já foi, né? E para nós não nos tornarmos idólatras, né? A gente necessita urgentemente, então, identificar quem Deus é. Quem Deus é. Se hoje nós olharmos, vamos fazer uma pesquisa sobre religiões e seitas no mundo, nós temos aí, porque sempre varia, né? Às vezes já teve 20, 30, hoje tem 50 mil em torno de seitas e religiões no mundo todo. É mais ou menos isso. Algumas começam, param, desistem, veem que ninguém topou a viagem deles e aí param, né? Mas em torno de 50 mil. Já pensou se a gente tivesse que aprender? Para poder falar com essas pessoas, eu vou ter que aprender sobre cada uma das religiões. Eu vou ter que aprender por que adorar um rato. Por que um macaco? Né? Ou Hare Krishna, sei lá, as outras coisas que são adoradas por aí. Né? Só que a gente aprende algumas coisas, como identificar o falso do verdadeiro. Se você já foi num banco ou numa lotérica, você já viu como uma pessoa pega numa nota? Você já notou? Que ele tem um jeito de olhar a nota na posição certa e de mexer nela. E ali a pessoa identifica qual é a falsa. Baseada no quê? Na verdadeira. Então, se você quer perceber se você está diante de uma heresia, conheça a verdade. Não conheça o falso. Conheça o que é verdadeiro. Aprenda o que a Bíblia diz, porque é ali que está a verdade. Não meia verdade, a verdade. Conhecendo a verdade, todo o resto a gente vai perceber o que não é verdadeiro, o que não vem de Deus. E às vezes até em palavras. Existem muitas palavras hoje, muitos termos que são usados na nossa sociedade, que são baseadas em ocultismo. E a gente está falando.
Ou são termos que vêm do lado oriental e a gente está falando como se fosse cristão. É bíblico, me mostra então, meu irmão. Está trazendo coisa lá oriental, dizendo que é bíblico, mas não é. Não é. Por isso, conheça o que é verdadeiro. Para isso, a gente precisa então ler a palavra e aprender sobre a autorrevelação que Deus fez ao povo de Israel. Meditar nos seus atributos. O que são atributos? São as particularidades e qualidades que Deus tem e que a palavra nos mostra. Aprendermos sobre a revelação de sua natureza em Jesus Cristo. Quanto mais nós conhecermos, eu não estou falando aqui que a partir de hoje, irmãos, todo dia, 4 horinhas de leitura da Bíblia. Não é isso. Eu sei que cada um tem um ritmo, tem uma vida, mas comecem, criem o hábito de aprender sobre o Senhor. E quando aprendemos do Senhor, sobre a sua infinita sabedoria, sobre o seu conhecimento, quando nos maravilhamos diante da sua misericórdia e amor, não podemos deixar de render graças a Ele, a glorificar o nome dEle por quem Ele é, reconhecer a sua grandeza e a sua majestade. Mas eu só posso reconhecer isso se eu conhecê-lo. Se eu não conhecê-lo, eu não vou poder identificar e exaltar o nome do Senhor como Ele é digno de ser exaltado. O apóstolo João nos mostra isso num versículo lá em Apocalipse, capítulo 4, 11, que ele entendeu um pouquinho o que é isso. Diz assim, Apocalipse 4, 11. Tu, Senhor e Deus nosso, é digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Ele identificou quem era Deus. Ele percebeu. Por quê? Porque ele esteve perto, ele buscou aprender sobre ele. E assim, meus irmãos, o mal que está em nós, com uma pitadinha de Satanás junto, e ele vai fazer isso, e ele tem feito isso, ele nos distrai, ele nos afasta do que é a vontade de Deus, Então, ele encontrará várias formas de deturpar o que Deus tem para nós, e de impedir a nossa adoração a Deus. Essa é a função dele, não espere outra coisa. Não espere que ele te apoie, que ele te incentive a ler a Bíblia. Não está conseguindo porque está com sono? Meu irmão, levanta e fica em pé. Lê em pé. Se tu cair, aí tudo bem, vai deitar. Mas se não, lê em pé, busque. Tem esse desejo no teu coração, para nós não sermos escravizados por tudo que a gente tem visto na nossa sociedade, por tudo que Satanás vem jogando em nossas mentes e nós temos caído ao longo desses anos. Então nós precisamos conhecê-lo e ter intimidade com o Senhor. É isso, ter intimidade com Ele. Só assim nós vamos conseguir adorá-lo e exaltar quem verdadeiramente é digno. Então lembre-se que todo o nosso ser adore ao Senhor, todo o nosso ser. Amém? Isso nós chegamos à nossa terceira parte aqui, a nossa terceira lição que esse texto vai nos apresentar. E tem um verso lá em Isaías 29, 13, diz assim: o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que a adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. O que eu entendo quando eu vejo isso? Que desde sempre a gente tem dificuldade de adorar a Deus. Muito porque a gente não conhece Ele. Por isso é a nossa dificuldade de reconhecer quando é Ele que está agindo, quando é o seu poder. E por causa disso a gente acaba não conseguindo adorar a Ele como Ele é merecedor, E Deus merece toda a nossa adoração. E adorar o que é? É demonstrar nosso amor, nosso respeito a Ele. É isso que nós devemos fazer. E Ele é maravilhoso,
vamos considerar uma coisa, né? Ele nos recebe vendo como nós somos tão diferentes. Eu imagino o trabalho que a gente deve dar. Eu imagino. Porque cada um aqui, ó, tem uma mania. Tem uma forma de falar com Deus, tem um jeito de se comunicar e tem, não um pecado, mas vários. A gente dá trabalho para Ele. E mesmo assim, Ele não deixou de nos amar. Ele até podia, né? Mas não deixou. Ele continua nos amando, mesmo considerando as nossas falhas. Que então adorá-lo é reconhecer sua glória, dar honra. Se entendemos quem Ele é, nós vamos encher o nosso coração, nós vamos preencher o nosso coração, sabe com o quê? Com a palavra dele. A gente precisa nos preencher da verdade. Sabe para quê? Para cada dia mais a gente ansiar, cada dia mais querer aprender, para que cada dia mais a gente queira saber quais são os planos de Deus para mim. Porque olha aqui, eu duvido que Deus tenha um plano igual para todos nós aqui. Ele seria muito cruel. Muito cruel. Porque a gente vive em ambientes diferentes. Nós temos famílias diferentes. Nós temos histórias diferentes. Então, Ele não fez um plano para todos igual. Não. Ele tem um plano para cada um de nós. E qual é o plano que Ele tem para você? Você já se perguntou isso? Já falou com Deus? Senhor, o que o Senhor quer de mim? Onde o Senhor quer me usar? Como o Senhor quer me usar? Já perguntou? Está demorando, já devia ter perguntado. Entender quais são os planos dele. Aprender sobre quem é Jesus. Porque nós não vamos salvar ninguém. A gente pode falar do amor de Cristo, pode ficar horas ali, a gente pode até tentar convencer algumas pessoas, mas a gente não vai converter ninguém. Às vezes eu vejo, olha, converti 5 esse mês. Olha, impressionante, esse aí está que nem Jesus já, né? Não vai converter ninguém. Quem faz isso é o Espírito Santo, não nós. Mas nós somos esse instrumento do Senhor para falar desse amor, para proclamar o Evangelho. E o Evangelho quem é? Quem é as boas novas? Jesus. É Jesus. É dele que nós temos que falar. Não é da igreja PIB Gravataí. Não é da Assembleia de Deus, ou de onde for. Não, é de Jesus. Porque é Ele que vai salvar, não nós. E ao adorá-lo, temos nossa vida inundada por essa bondade que vem dele. Tá, mas como fazer isso, né? Existe uma forma certa, um jeito, tipo uma receitinha de bolo? Pega o papel aí, a caneta, nós vamos anotar agora como nós vamos adorar o Senhor. Não, brincadeira, a gente não vai fazer isso porque não rola isso. Eu sei que a gente sempre quer uma receita de bolo. É mais fácil, né? Só me mostra como é que é, Marco. Aí eu vou lá e faço igualzinho que tu está falando. Aí resolve o meu problema, eu tento. Se não der certo também eu falo, ó, o problema é do Marco, né? Ele que me ensinou errado, a receita estava errada. Colocou mais ovo, menos água, faltou leite. Vai dar errado. Mas não. A Bíblia não relata uma única forma de adorar a Deus, mas sim várias, né? E ele vai nos mostrar, a Bíblia vai mostrar que a gente pode adorar a Deus por meio de palavras, demonstrando o cuidado pelo outro, são formas de adorar a Deus. Por meio do louvor, como nós fizemos hoje aqui nessa noite, e sempre fazemos, né? Por meio das nossas orações, como o Fante falou aqui, nos arrependendo dos nossos pecados, nós estamos reconhecendo quem Ele é, né? Então nós estamos adorando ao Senhor. Ao reconhecermos que o que fizemos e sentimos é decorrente de quem Ele é, também estaremos adorando ao Senhor. E como nós somos atraídos por Ele, é o seu Espírito que toca no nosso espírito. Lembra do que eu falei de ser vivificado, o Espírito ser vivificado? Por isso que muitas vezes a gente até tenta resistir à vontade de Deus. Eu, pelo menos, tentei algumas vezes.
Mas chega uma hora que a gente não suporta, porque é Ele, é o próprio Deus tocando em nós por meio do seu Espírito. E se eu sou crente, o Espírito de Deus habita em mim. Se Ele habita em mim, como é que eu vou resistir ao poder do Espírito Santo? Então não resista ao que Deus está querendo fazer na sua vida. E a nossa adoração vai ser tipo um mix, né? Da nossa fé na pessoa de Cristo, os nossos sentimentos, né, que vêm do nosso coração, e do nosso entendimento que é decorrente da nossa mente, do nosso raciocínio. Só para vocês verem o que Paulo vai falar lá em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 15, ele diz assim: então, que farei? Que orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. É um mix. É um mix. Deus quer que todo o nosso ser participe da adoração. E todo, é todo mesmo, né? O nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, as nossas emoções. Devemos apresentar tudo que temos e somos diante dele. Tá, Marco, mas ainda tu não me falou mais ou menos como é que é isso, né? Tá. Existe uma forma da gente fazer isso, e aqui na igreja nós temos um irmão que faz isso. Eu até citei ele hoje de manhã, mas ele não estava, né? Oh, glória! Quem é? O irmão Jorge. É isso aí, irmão Jorge. O Senhor está glorificando em alta voz o nome do Senhor. Assim como os nossos irmãos pentecostais. Está errado? Não. Talvez estiver gritando muito no nosso ouvido, a gente fala, ô irmão. Né? Mas aqui, ele vai estar adorando do jeito dele e louvando a Deus. Outros vão adorar como? Mãos levantadas, lindo, aleluia. Então se entregando diante do Senhor. Outros com palmas. Eu acho muito legal, mas eu me embanano todo. É só ver o louvor. Eu começo a cantar e bater palma, eu paro um dos dois. E normalmente é as palmas, porque é pior. A coordenação motora é meio devagar na minha cabeça, então não vai. Eu começo a bater, canto errado, aí eu olho para o lado, já perdi o ritmo. Mas cada um tem um jeito. Mas identifique qual é o seu jeito de adorar o Senhor. Outros vão adorar como? No silêncio dos nossos pensamentos. Então, não julgue aquele irmãozinho ou irmãzinha mais tímida, mais introvertida, que está adorando o Senhor só assim. E que está glorificando o nome dele. Porque só quem conhece o coração daquela pessoa, não somos nós, é Deus. E Deus está recebendo a adoração dessa pessoa, mesmo no silêncio. Uma outra forma de adorar a Deus é dançando. Agora há pouco me viram pulando ali já. Ó, pastor! Sim, muito legal, né? A gente teve o acampa dentro das crianças, da galera. Eu saí daqui com dor na coluna, minha hérnia de disco inflamou. Porque não dá para ficar com eles e ficar, Jesus em tua presença, né? Não dá. Deus grandão, e levanta a mão e pula, e eu fui junto. Saí daqui meia-noite, tu não vai ficar? Eu falei, eu não, estou fora, não aguento. Fui para casa, passando mal de dor, né? Mas lá, já estão até dançando ali. É a forma de nós adorarmos a Deus e expressarmos, né, essa nossa alegria de estarmos na presença dele. Outras pessoas vão adorar a Deus como? De joelhos. Exaltando o nome do Senhor de joelhos, prostrados. Então, seja sincero ao adorar a Deus. Expresse a sua adoração do mais profundo do seu ser. E não se preocupe com quem está do teu lado. Só cuida se o volume estiver alto demais, né? Mas, tirando isso, expressa. Seja
sem barreira, sabe? Expressa o seu amor ao Senhor, porque isso é que Ele espera de nós. Afinal de contas, a gente está aqui para adorar Ele. E aqui que eu digo não é só no templo, é na nossa casa. Que eu entendo que às vezes, sozinho, se você coloca um louvor, aí tu fecha teus olhos. Na empresa, às vezes, como eu trabalho à noite, sozinho, eu ponho um louvor lá, meu patrão deve ver nas câmeras, mas eu ponho um louvor, estou eu lá à noite, às vezes chorando, glorificando Deus. Amém! Sabe? É mais fácil quando eu estou sozinho, né? Mas por que não? Expressem. Lembra que não é para o pastor, não é para quem está louvando aqui, é para Deus o que você está fazendo. É Deus que está recebendo. Porque a gente não recebe nada, né? A gente não vai receber nada. Às vezes um muito obrigado, mas também não... É você e Deus. É essa a relação. E acredite, gente. Meus irmãos, Deus poderia impor uma adoração. Ele faz isso? Nos obriga a adorar Ele? Não. Não nos obriga. Ele não impõe isso. Muito pelo contrário. Ele nos dá a liberdade de escolhermos adorá-lo. Por isso que quando a gente entende que todo lugar e todo momento é tempo de adorá-lo, nós podemos e devemos aprender sobre quem Ele é. Nos encher mais da sua presença, aprender mais, fortalecer o nosso conhecimento nele. E expressarmos com sinceridade a nossa devoção, o nosso amor que temos por Ele. Sabe por quê? Porque a adoração vai nos ajudar na nossa transformação e impulsionará a obedecermos a sua palavra. A adoração. Por isso que ela é uma disciplina espiritual. Ao buscarmos cada dia mais adorar o Senhor, cada dia mais conhecer quem Ele é, com sinceridade o buscarmos, adorarmos Ele, isso é um exercício, vai nos impulsionar a obedecê-lo. Porque quanto mais eu o conheço, mais eu me aproximo dEle, mais eu vou querer obedecê-lo. Viver o que Ele tem me pedido, e não fugir do que Ele tem me pedido, né? Então, meus irmãos, tenham certeza de algo. Nós podemos ouvir a voz dEle. O nosso coração, a nossa mente, nós podemos sentir quem Ele é. A sua presença em nós, né? E nós podemos conhecê-lo por meio da sua revelação. Tenha certeza disso. E o Senhor, Ele deseja o quê? Nos ensinar. Ele deseja nos guiar. Ele também deseja nos repreender, mas também nos consolar. Amém? Que todo o nosso ser adore ao Senhor. Vamos repetir isso? Que todo o nosso ser adore ao Senhor. Amém. Vamos fechar os nossos olhos? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós te adoramos. Nesse momento, entendendo que o Senhor nos aceita. Às vezes falando, às vezes chorando, às vezes de braços levantados, às vezes de joelhos. Em alguns momentos pulando, cantando, dançando. Porque o Senhor recebe o que vem do nosso coração. A nossa devoção a Ti. Então, Deus, nos ensina a cada novo dia a aprender, a expressar essa adoração. Não nos deixa passar mais um dia sem expressar esse verdadeiro amor que está em nós por Ti. Porque se nós estamos aqui, é graças a esse amor. O Senhor poderia ter desistido de nós, mas não desistiu. Ao olhar para nós, o Senhor vê que nós vamos pecar, nós vamos cair, mas o Teu amor continua nos alcançando. Então que em todo momento o nosso ser adore ao Senhor. Reconheça o Seu poder, reconheça quem Tu és e o que o Senhor tem feito por nós, por meio de nós e através de nós. Continua, Senhor, a nos guiar, a nos transformar,
a nos preparar para algo que o Senhor tem, para esse caminho que o Senhor tem nos mostrado. Que essa resistência que existe no nosso ser começa a ser quebrada. Essa vergonha que às vezes temos de expressar a nossa alegria de estar na Tua presença, Deus. Aonde estivermos, que possamos levantar a nossa voz. E aqui, quando eu digo a voz, uma atitude, um abraço, um cuidado, que demonstre que o Senhor é Deus. Que expresse essa alegria que transborda do nosso ser, Senhor. Pois quanto mais Te conhecemos, mais Te amamos. E percebemos que o Seu amor nunca diminuiu por nós. Obrigado, Deus. Continua a nos ensinar, a caminhar e a viver o que o Senhor tem. Ajuda cada um dos meus irmãos e a mim também, Senhor, nessa semana. Pois nós precisamos. E que essas situações à nossa volta, essas palavras, essa sociedade, essas informações que recebemos diariamente, não sejam maiores que o Senhor na nossa vida, Senhor. É o que eu Te peço, no nome de Jesus. Abençoa o Teu povo, Deus. Abençoa, em nome de Jesus. Amém.